Olá, olá Brasil! Vamos para mais uma prévia da NFL, semana 11, com prévia e os palpites de cada jogo. Vamos nessa para mais uma análise, pelo menos 1 minuto, 2 minutos de cada jogo você vai conferir aqui pensando na semana 11 da NFL. Ó, eu tô gravando esse vídeo, então vai estar como Premiere, não está como live, porque o alcance do YouTube em live não tá tão legal, tá? Então, por conta disso, estou gravando nesse cenário que geralmente eu faço live, mas estou gravando. Vamos começar sem enrolar muito, então, com Jets e Patriots. O jogo dessa quinta-feira, eu comento essa partida, estará no Sport TV 3 e também na GETV de graça para você assistir no YouTube, no Globoplay, em várias Smart TVs e etc. New England vem com campanha aí muito boa, são várias vitórias seguidas, são 7 vitórias seguidas para os Patriots. E, cara, o duelo para a gente ficar de olho, obviamente, a defesa terrestre de New England, que é a melhor da NFL em jardas cedidas por jogo, menos de 80. Nunca teve uma defesa terrestre tão boa, os Patriots, neste século, nem na era Bill Belichick. Contra o Breece Hall, que é a força motora aí desse ataque dos Jets, é basicamente o que tem. E não tem uma temporada maravilhosa, até porque as defesas tentam pará-lo. Drake May deve ter um grande jogo hoje. Os Jets não estão conseguindo roubar a bola do adversário, o time com menos interceptações na NFL, apenas uma, inclusive uma decepção nessa temporada aí da defesa do Aaron Glenn. Justin Fields é o quarterback dos Jets, apenas 6 touchdowns passados. Olho aqui, interceptações, aliás, takeaways, né? 0. Takeaways são 1, né? Eu falei uma interceptação, mas takeaways apenas 1. É o menor número de takeaways desde 1950 que os Jets têm, roubos de bola. E o saldo de turnovers, menos 10, né? Eles não conseguem roubar a bola do adversário. Uma pena isso aqui, apenas 17 sacks para o New York Jets, embora o Will McDonald seja um jogador que possa ter impacto, ele teve contra os Browns. Meu palpite aqui são os Patriots. No final do vídeo eu mostro todos os palpites. Seguindo o jogo de domingo. Deixa eu pegar aqui. Eu fiz besteira. Pera aí, vamos ver. É isso? Aí, pera aí. Ih, rapaz. Pronto. Aí, pronto. Agora tá em ordem. Acontece. Vamos lá. Jogo de domingo de manhã, primeiro jogo da NFL na história em Madrid. Muita gente machucada nos Commanders. A gente deve ter o Marcus Mariota, aliás, o Hawaiian Bowl, né? É o abacaxi bowl, basicamente, que tem Tua Tagovailoa de um lado, Mariota do outro. Os dois têm origem aí havaiana, né? O Tua foi pro college em Alabama, o Mariota em Oregon, mas são quase que contemporâneos. Jogo interessante em termos aí de jogo terrestre dos Dolphins, vamos falar assim, porque a defesa dos Commanders vem sendo uma decepção nessa temporada, sobretudo a defesa aérea, então acho que o Jalen Waddle tende a ter uma grande partida, né, secundária dos Commanders com muitos problemas nessa temporada, e quando o Devon Achane tem um bom jogo, costuma dar certo para Miami. Lembrando que o Devon Achane é o segundo running back com mais passes recebidos na NFL, só o Christian McCaffrey tem mais. Eu vou com os Dolphins aqui nesse jogo. O que pode salvar os Commanders é campo curto. Por quê? Porque mesmo sem o Jayden Daniels, é um time que está executando bem nas 20 jardas finais do campo na Red Zone, tá? Seguindo Carolina e Atlanta, Atlanta tem uma secundária que está indo bem nessa temporada como um todo, né? Defesa aérea, em sacks também aparecendo, finalmente são 29, mas a defesa terrestre dos Falcons, ela tem problemas. A gente viu isso na semana passada contra o Jonathan Taylor, com 3 touchdowns e corridas longas. Então, o Rico Dottle pode ser uma alternativa para lá de interessante. Eu acho que a defesa dos Panthers como um todo está jogando bem. Eu sei que tomou touchdown longo na semana passada por Tyler Shook e para os Saints, mas considerando as expectativas, e quando eu falo bem, não é nada extraordinário, mas eu vou com Carolina nesse jogo, honestamente, pelo fator Rico Dottle contra a defesa de Atlanta, e também porque eu não consigo confiar no Michael Penix nessa altura do campeonato. Tá? É um time muito inconsistente, esse time dos Falcons. Deixa eu só checar aqui, porque ele tá no relatório de machucados, mas acho que não deve ter problemas o Rico Dottle para ir para essa partida. Ele não treinou. Não vi nenhuma informação mais concreta, né? Ele tá com lesão no quadríceps, mas provavelmente deve ir para jogo, né? A gente deve ter uma certeza maior na sexta-feira. Isso pode mudar o palpite, mas eu vou manter aqui com Carolina. Eu acho que é um time que está no momento melhor como um todo. Vem de derrota contra o Saints, mas é um time que me passa um pouquinho mais de confiança que o Atlanta Falcons. Buccaneers e Bills, defesa terrestre de Buffalo, uma tragédia, e o jogo terrestre dos Buccaneers sem o Buck Irving tá problemático. Tudo indica que o Buck Irving vai para o jogo, tá? Pelo que eu li hoje mais cedo, e esse jogo é em Buffalo.
Eu vou com os Bills aqui, honestamente. Eu acho que os Bills, eles são um time esquisito, eu sei, né, que eles têm o jogo da feijoada quase toda hora nessa temporada, perderam para os Falcons, um jogo que não podia perder, perderam para os Dolphins semana passada, não podiam perder, e talvez o sentimento de urgência fique um pouco maior. Mas ainda é um time de 27 pontos por jogo, que fez uma grande partida contra os Chiefs, ainda é a melhor defesa, o melhor ataque terrestre da liga. Aliás, esse é um ponto importante, porque a defesa terrestre dos Bucks é boa. Eu vou com os Bills aqui pelo fator casa, e tem um ponto importante. Uma virtude dessa defesa do Tampa Bay Buccaneers tende a ser pressionar o quarterback, mas a linha ofensiva de Buffalo é muito boa, e o Josh Allen, o quarterback, consegue esquivar de pressão. Então, eu vou com o Buffalo aqui. Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers. Trevor Lawrence com problemas para passar a bola em profundidade, essa vem sendo uma virtude dos Chargers nessa temporada. Vide a última semana que o Aaron Rodgers não encontrou nada para mais de 10 jardas. Eu vou com os Chargers aqui, até porque se a gente pegar o front do Jacksonville Jaguars, pensando na fraqueza em potencial dos Chargers, que é a linha ofensiva, o front eu acho que não tá tendo um desempenho tão bom nas últimas partidas, né? E você vê no todo aqui, e eu falei isso até sem ver esse número, né? Foi mais de memória de assistir o time. São 12 sacks nessa temporada, 30ª marca da liga. Então, com isso, e também com Los Angeles conseguindo chegar bastante no quarterback adversário, e essa linha ofensiva dos Jaguars não está bem nos últimos jogos, e eu não confio no Trevor Lawrence, eu vou com os Chargers nesta partida. Bearsão e Vikings. Vocês vão me acusar de clubismo? Não, não vai ser clubismo. Eu vou com os Bears aqui. O DJ McCarthy começa bem os jogos, mas depois tá esquisito. Engraçado que contra os Bears na semana 1 foi o contrário, né? Ele começou mal e terminou bem o quarto período. O ataque terrestre de Chicago desde a semana 6 talvez seja o melhor da NFL, com 180 jardas por jogo, seja quem for correndo com a bola. O último jogo o Swift fez um bom desempenho. O Caleb Williams indo bem contra a blitz, e a gente sabe que a defesa de Minnesota é uma defesa que é muito agressiva, a segunda que mais manda blitz na NFL, com 45%. Eu vou com os Bears nesse jogo, tá? O momento de Chicago é melhor, eu acho que ainda não é eu vou usar a mesma palavra, né? O momento aqui de Minnesota com o DJ McCarthy. Justin Jefferson tá um pouco apagado, não tá com uma sintonia legal o McCarthy com o Jefferson. Os números do Jefferson com o Carson Wentz são melhores, por incrível que pareça. Eu vou com os Bears aqui nesse jogo. O jogo é em Minnesota, um jogo importante para Chicago chegar a 7-3. Se os Vikings perderem, vão para 4-6, já complica bastante a vida de Minnesota na temporada. Green Bay veio de mais um jogo esquisito no ataque, né? E um jogo que certamente o Tucker Kraft fez falta. Ele tem 6 touchdowns, continua como líder do time, machucou o joelho, tá fora da temporada. O Cam Scatterbull continua como líder do time em tentativas aqui terrestres. Jackson Dart não joga. É Jameis Winston contra uma secundária de Green Bay que vai agradecer muito. O Xavier McKinney deve ter pelo menos uma interceptação nesse jogo, tá? Eu sei que os Packers não estão bem em interceptações aqui, são 3. O McKinney teve uma contra o Bryce Young há 2 semanas. Mas eu vou com os Packers aqui, tá? Eu acho que esse é o tipo de jogo que Green Bay vai começar a crescer em relação ao que teve no passado. O Jameis Winston tende a fazer bobagem. Eu não consigo botar muita fé nos Giants nesse jogo, não. 2-8 de campanha. Embora tenha um fato novo, né? Brian Daboll foi mandado embora. Fato que me sustenta o palpite nos Packers é o seguinte: o Josh Jacobs é um bom running back. Ele não é um running back top 5, top 4, enfim, não é mais esse jogador que já foi, inclusive, né? Até em atleticismo, mas ainda é um running back muito bom finalizando campanhas. A defesa terrestre dos Giants é uma calamidade, tá? É a pior da NFL em jardas cedidas por carregada, 5.5. Bengals e Steelers. Bom, olho no Joe Flacco, se ele vai cuidar bem da bola ou não. No primeiro jogo entre esses dois times, o Joe Flacco detonou a secundária dos Steelers. Aliás, é um time, o Pittsburgh Steelers, que se baseia em sack e takeaway. Quando não consegue as duas coisas, complica. O jogo é em Pittsburgh, eu acho que o sentimento de urgência dos Steelers é um pouco maior, com 5-4. A gente tem, claro, Jamar Chase e o T. Higgins contra uma secundária que está se tomando quase 270 jardas por jogo. Eu vou com os Steelers aqui. É um jogo que sim, os Bengals podem vencer, mas honestamente, eu acho um tanto quanto difícil, ó, esse fator aqui, ó, turnover differential, menos 5 para os Bengals, mais 6 para os Steelers, o que corrobora isso que eu acabei de falar. Deve ter algumas jogadas disruptivas aqui com esse front, o Pittsburgh Steelers, para forçar a terceira descida longo. O ataque terrestre de Cincinnati é medonho, tá? O Chase Brown, líder do time, com só 420 jardas. Eu vou com os Steelers nessa partida. Texans e Titans, a gente tá falando da melhor defesa da NFL em pontos cedidos por jogo, em jardas por jogo, contra o pior ataque da NFL em pontos por jogo, 14.4. Tem a questão do CJ Stroud, né? O CJ Stroud ainda não foi liberado no protocolo de concussão, mas, cara, o time de Tennessee é muito fraco. É muito, muito, muito frágil. Eu tenho muita dificuldade de apostar em Tennessee nesse ano, que deve ter de novo uma das piores campanhas da NFL aí nessa temporada. Tem uma estatística interessante, na era Super Bowl, de acordo com a NFL Research, times com defesa número 1 da liga, em pontos cedidos por jogo, em jardas, enfrentando o ataque número 32, o pior,
Ou seja, 32 não, né? Pode ser 28, porque não tivemos 32 times todos os anos desde o do primeiro Super Bowl. Mas vocês entenderam, o pior ataque da liga, 5 vitórias e nenhuma derrota. Vai ser muito difícil para Tennessee essa partida. O Cam Ward, uma temporada um pouco decepcionante, né? Menos 60% de passos completos, 5 touchdowns, 6 interceptações. Mas vale lembrar que ele não tem ajuda no corpo de recebedores. O principal recebedor vem sendo o A.O. Manor, recebedor calouro, que saiu de Stanford, que é um bom jogador em bola contestada, mas não tem muitas ferramentas, não. Seguindo São Francisco e Arizona, o quarto time com mais sacks sofridos na temporada, contra uma defesa que não consegue forçar sacks. É a 30ª da NFL, e desde que o Nick Bosa saiu por lesão, é o time que menos pressiona o quarterback adversário na liga, tá? Podemos ter a volta do Brock Purdy, tudo indica. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou com o São Francisco aqui. Eu acho que os 49ers têm uma boa oportunidade de varrer os Cardinals nessa temporada. Não sei quem vai ser o quarterback, mas o Christian McCaffrey, eu imagino, deva ter uma boa partida contra Arizona. Vale lembrar que essa linha ofensiva teve problemas contra Seattle na semana passada, e eu sei que é uma fraqueza dos 49ers nesse momento a questão aí do pass rush. Mas o Robert Saleh vem mandando blitzes pontuais que pode ser que seja uma boa pedida contra Arizona. Isso foi problema com o Jacob Brissett na semana passada contra Seattle. Seguindo... Cadê? Rams e Seahawks. Jogo que é quase uma final antecipada da NFC Oeste, parte 1. Davante Adams deve ir para o jogo, tá? Tá com lesão nas costas, mas deve ir para o jogo. É uma coisa importante para a gente ficar de olho. Seattle correu muito melhor com a bola nessa última partida. O destaque é o Kenneth Walker aqui, mas tem o Charbonnet que fez um bom jogo. E claro, tem Smith Njigba. Provavelmente o Darius Williams deve ser o principal cornerback na cobertura a ele. Do outro lado, Matthew Stafford, uma temporada brilhante, liderando a NFL em touchdowns com 25% e 67% de passos completos. É um ano realmente de MVP do Matthew Stafford. São 3 jogos seguidos com 4 touchdowns e nenhuma interceptação. A defesa de Seattle pressionando bastante, mas eu vejo o Stafford conseguindo soltar a bola rápido, puca na cua, e para o Kyren Williams no backfield, os tight ends, né? A gente vem do Los Angeles usando pacote com muitos tight ends e tudo mais. Lembrando, a linha ofensiva dos Rams é boa, tá? Então, com tudo isso, eu acho que o jogo pende para os Rams, o jogo é em Los Angeles, eu vou com os Rams como palpite. Ravens e Browns. Cara, não tem elementos aqui a defesa do Cleveland Browns, o ataque do Cleveland Browns para fazer barulho nesse jogo. Lamar, uma temporada muito eficiente, 70% de passos completos, um dos melhores ratings da liga, 15 touchdowns, só uma interceptação. Pode ser que o Myles Garrett seja um fator disruptivo nesse jogo, pode ser. Harold Fanning vem sendo um dos principais alvos aqui, o calor do Dylan Gabriel nesse início de temporada, mas eu vou com os Ravens aqui, tá? A defesa de Cleveland, diga-se, muito boa contra o jogo terrestre. Então, talvez o Derrick Henry não tenha uma boa partida, mas pelo ar, eu acho que vai ficar um pouco complicado. E, depois da folga, os Ravens tomando 13 pontos por jogo, tá? Então, eu vou com os Ravens. Chiefs e Broncos. Eu vou com os Broncos. O jogo é no Colorado. E eu acho que essa defesa de Denver merece mais amor. Eu sei que o Bo Nixon tá tendo uma boa temporada, eu sei que o ataque de Denver decepciona em primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas se tem uma coisa que foi problema para os Chiefs nesse ano em alguns momentos pontuais, foi o Mahomes pressionado. Isso aconteceu contra os Bills. Muita gente palpitou em Kansas City vencendo esse jogo, eu inclusive, contra Buffalo, e quem venceu foram os Bills, muito por conta da pressão, especialmente em terceira descida. Denver é o time que mais pressiona o quarterback na NFL com 42%, é o time com mais sacks na NFL com 46%. Eu acho que os Broncos vão conseguir uma vitória muito importante em casa. E para o torcedor dos Chiefs não pegarem tochas, quando o jogo for em Kansas City, no Natal, dia 25, Kansas City deve vencer. Mas no Colorado, eu acho que Denver vai sair com a vitória, tá? Jogo difícil, jogo muito duro de palpitar aqui, esse Chiefs e Broncos. Mas esse fator, esse matchup, me vai na direção dos Broncos. Tem uma estatística... interessante, do NFL Research, nessa temporada, quando o Mahomes é pressionado mais de 25% dos recuos de passe, uma vitória e 3 derrotas tem o Kansas City Chiefs. Na sequência, o Sunday Night Football, eu comento o Sunday Night Football, tô no Thursday Night e no Sunday Night nessa semana, eu te espero. A gente tem o segundo melhor ataque da NFL em pontos por jogo contra o 12º. Isso, né, considerando a última partida aí dos Eagles, pode sim ser um tremendo fator, mas eu gostei muito do que vi do Jalen Phillips na última partida, do Jalen Hunt também aparecendo, a pressão aparecendo mais nessa defesa do Vic Fangio, contra um Jared Goff que foi muito bem pressionado na semana passada contra os Commanders, mas eu acho a defesa dos Eagles melhor, obviamente, do que a defesa dos Commanders. A secundária dos Eagles faz um bom ano no todo, e eu acho que tende a ser aquele jogo que os Eagles vão acordar. E talvez... é muito louco isso, né? Porque quando começa o A.J. Brown a causar,
Normalmente, um time que tem algo assim, uma distração assim, dá ruim, mas em Filadélfia, no retrospecto, quando o A.J. Brown começa a causar e falar, me corta do seu time do Fantasy, os Eagles engrenam. Então, eu acho que o senso de urgência vai ser um pouco maior aqui na Filadélfia. Eu vou com os Eagles nessa partida. Só 8 touchdowns terrestres, aéreos cedidos, inclusive, pelos Eagles neste ano. O segredo aqui para a Filadélfia vai ser conter o jogo terrestre. Eu acho que existem elementos nesse front com o Jalen Carter para parar Jahmyr Gibbs e David Montgomery, ou tentar neutralizá-los, forçar a situação óbvia de passe por Jared Goff, soltar os cachorros do Vic Fangio e Filadélfia fazer um jogo eficiente. Não acho que vai ser um jogo de muitos pontos, diga-se. Para terminar, a gente tem Cowboys e Raiders como Monday Night Football. Os Raiders estão jogando futebol americano muito ruim nessa temporada. Eu sei que a defesa terrestre dos Cowboys tem problemas, mas o Weston Gentry não está tendo um grande ano. Deve lotar o box para parar esse jogo terrestre. Essa secundária dos Cowboys tem alguns momentos oportunistas, pode roubar a bola do adversário com mais frequência do que fez neste ano. São 4 interceptações, bem distante do que foi essa unidade na época do Dan Quinn. O Gene Smith está espalhando muita farofa, né? 12 interceptações na temporada. E CeeDee Lamb e George Pickens contra essa secundária dos Raiders, que não tem tanto talento, eu vou aí com os Raiders perdendo e os Cowboys vencendo nesta partida. Deixa eu achar aqui os palpites como um todo para a gente arredondar. Tá aí, vou arredondar aqui para vocês então. Todos os palpites estão feitos, eu já falei todos eles aqui, mas a gente resume rapidinho. Patriots e Jets, Patriots, Dolphins e Commanders, Dolphins, Panthers e Falcons, zebrinha aparecendo aqui. Eu vou considerar zebra pelo pick da NFL, né, porque o público está palpitando nos Falcons. Bills e Buccaneers, Bills, Chargers e Jaguars, Chargers, zebrinha com os Bears. Vocês não estão acreditando nos Bears, né? Seus safados. Eu vou com os Bears. Packers e Giants, Packers, Steelers e Bengals, Steelers, Texans e Titans, Texans, 49ers e Cardinals, 49ers, Rams e Seahawks, Rams, Ravens e Browns, Ravens, Broncos, zebrinha na tela pela defesa, vou com os Broncos. Aqui tá pau a pau, né? 50%, 50%. O jogo é na Filadélfia, faltou até falar isso. Eu vou com os Eagles. E Cowboys e Raiders, eu vou com os Cowboys. Gente, é isso. Tem um monte de exagero ou fato para você assistir. Eu fiz a semana exagero ou fato, vídeo para os membros Like Plus, que já estão assistindo esse vídeo. São 3. Eu vou soltar um na sexta-feira à noite, tá? O terceiro, o derradeiro. Mas já tem 2 aí para os membros. Tem também um vídeo sobre os 49ers, que eu vou soltar aí na sexta-feira, eu acho, enfim, para todo mundo, mas a gente vai fazendo cada vez mais vídeos aqui. Fiz a prévia um pouco mais compacta, menos de 20 minutos, porque senão fica muito longo. Em live também a gente viu que o alcance não está tão legal. Isso é o que você precisa saber para assistir todas as partidas da semana 11 da NFL. Eu te espero nesta quinta-feira para Jets e Patriots no Sport TV 3 e na GTV, e no Sunday Night Football Lions e Eagles eu te espero também, tá bom? Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos, e até a próxima. Tchau.